Olá, sejam muito bem-vindos ao Negócios na Pauta. No programa de hoje abordaremos um tema muito importante para a economia e os negócios no Brasil. Estamos falando da reforma tributária, recém-aprovada no Congresso Nacional. Desde a promulgação da Constituição Brasileira em 1988, este tema vem aparecendo como de vital importância para nosso país. Mas no plano político, não havia consenso para se fazer as mudanças necessárias de forma a minimizar o enorme custo imposto às empresas pelo verdadeiro cipual da legislação tributária nacional. Felizmente, agora em 2023, Congresso e Executivo chegaram a acordo e a reforma tributária foi finalmente aprovada. Não é ainda a desejada ou apontada como ideal pelos especialistas, mas sem dúvidas houve grandes avanços e muitas das distorções e desigualdades tributárias foram eliminadas ou minimizadas. Se quer saber mais sobre este tema, fique conosco porque o Negócios na Pauta está só começando. Depois de 30 anos de discussão, a Câmara dos Deputados aprovou em 7 de julho de 2023 a primeira fase da reforma tributária, que reformula a tributação sobre o consumo. O texto ainda precisa ser aprovado pelo Senado e a expectativa é que a votação seja concluída até o final de outubro deste ano, antes de ser promulgada. A reforma tributária é a proposta do governo federal para simplificar o sistema tributário brasileiro, extinguindo tributos como PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS, substituindo-os por um imposto sobre operações com bens e serviços ou um imposto sobre bens e serviços. A reforma visa simplificar e modernizar o sistema tributário e impulsionar a economia do país, eliminando a complexidade do atual sistema tributário. A reforma tributária é de extrema importância, pois o sistema tributário atual dificulta o crescimento econômico e social do país. A complexidade, os altos custos e a falta de transparência representam obstáculos para as empresas e tornam o Brasil menos competitivo no cenário internacional. Com uma reforma tributária bem-sucedida, é possível reduzir custos, atrair investimentos, estimular a economia e promover uma distribuição mais equilibrada da carga tributária. Bem, a reforma tributária é um tema que se arrasta há anos no debate nacional. Mas legislação tributária é algo difícil de entender para quem não é especialista. Apesar de que qualquer alteração tributária mexe com a vida de todos os cidadãos. Então, para nos ajudar a entender este tema, estamos aqui em estúdio com profissionais experientes e conhecimento no assunto. Vamos ver o que mudou com esta reforma, como isso vai impactar o nosso dia a dia. Estão aqui conosco Wagner Matos, que é economista e hoje colunista da TV Mirante, e Lucino Raposo, economista e professor aposentado já, mas ainda na ativa da Universidade Federal do Maranhão. Sejam muito bem-vindos, boa noite, muito obrigado. Boa noite, Arthur, muito obrigado pelo convite. Acho muito oportuno que você esteja trazendo esse assunto para discussão, né? Uma vez que ele tem grande importância e grandes impactos, né, no nosso cotidiano, hoje, amanhã e por muito tempo à frente. Parabéns por essa iniciativa. Wagner. Boa noite, Arthur. Boa noite, professor. Boa noite a todos. É isso mesmo, a gente teve aí a primeira fase da reforma tributária tão esperada aí com quase 30 anos de conversa. E aí a gente ainda tem mais uma etapa, que é, após o Senado, fazer a sua avaliação e provavelmente a gente vai ter mais alguns ajustes para que seja até a sua aprovação definitiva. É verdade. Então, essa lei já foi aprovada em 2 turnos lá na Câmara Federal e agora foi encaminhada ao Senado e depois do Senado ainda tem a promulgação do Executivo Nacional, que pode vetar ou não alguns artigos, né? Mas de qualquer forma parece que um consenso já foi criado. Bem, esta reforma que saiu agora, esse texto, ela atende os anseios de quem há anos, né, clama por ela? O que você acha, professor? Assim? Bom, atender inteiramente, acho que não. Claro, seria
mesmo de se esperar que não atendesse. Contudo, eu acho que ela atende um ponto fundamental e que eu diria até que é um consenso, que é quanto à simplificação da estrutura tributária nacional e quanto à eliminação de uma distorção que é o pagamento do imposto em cascata, que prejudica grandemente o próprio crescimento econômico, a produtividade da economia e o emprego. Então, acho que nesse sentido foi muito importante, embora o que tenha sido aprovado seja uma condição necessária, mas não suficiente ainda. E aí, Wagner, você concorda com essa afirmação do professor Cursino? Concordo. Mas aí a gente tem um diferencial, a gente tem uma clareza maior da população, do microempresariado principalmente, e do pequeno e médio. Todos estão envolvidos no processo, eles estão entendendo melhor do que está acontecendo e os benefícios que podem acontecer. A gente sabe que do jeito que foi aprovado agora, precisa de algumas melhorias, mas se for passada, essa que foi, já é um grande avanço. E aí, como a gente tem um período de transição longo, e eu acredito que no meio do processo a gente vai acabar equilibrando e vendo quais são os setores que vão ser mais beneficiados ou não, e aí a gente pode ter um equilíbrio. O certo é que a gente tenha, certo, um ponto onde as pessoas do setor empresarial e os investidores tenham essa visão de como é que vai ser esse comportamento no longo prazo. Porque no Brasil, o nosso longo prazo é de 1 ano e, no máximo, um período eleitoral. E aí a gente quer mesmo que tenha essa visão maior de acima de 5 a 10 anos, 15 anos, que aí a gente consegue ter um desenvolvimento econômico do país bem mais forte e aí trazer todos os benefícios para a nossa população brasileira. Me parece que, apesar de que a gente ouve muito essa afirmação que a democracia brasileira é frágil, na verdade, acho que só a maturidade da nossa democracia, depois de 30 anos, ia permitir um grande acordo. E nesse grande acordo não vai ter nenhum texto ideal. Ele não vai agradar e nem desagradar 100% a ninguém. Então, houve, de fato, uma negociação. Os estados mais ricos, de alguma forma, vão perder, tinham cuidado com a Zona Franca de Manaus, o que você ia fazer com a Zona Franca de Manaus. Mas o que vocês apontariam assim, que foram os maiores avanços que houve agora nesse texto já aprovado na Câmara? Para mim, eu acho que o grande avanço foi realmente a mudança da sistemática da cobrança do imposto. Sair daquele sistema de cascata em que você... Fala basicamente do ICMS, né? E o IPI também. Sim. Né? E o PIS e o COFINS também, quer dizer, eram todos submetidos à mesma lógica. Claro, o ICMS, por ser de 27 estados, sempre teve maior transparência nesse Na aspecto. prática, são 5 impostos que desaparecem, né? PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS, não é isso? Isso. Exatamente. São 5 que desaparecem. Agora, divididos em dois conjuntos. Tanto que, só, é um IVA dual. Os impostos federais ficaram como a contribuição de bens e serviços, aí incluindo o IPI, o PIS e o COFINS. E o IBS, incluindo o ICMS e o ISS. Né? Nos demais países do mundo, onde o IVA é o modelo predominante hoje em dia no mundo, o imposto é um só. Né? Aí, como você está dizendo, aquelas questões de negociação política, etc., não foi possível, então, olha, não é possível, só façamos 2. Já é diferente de 5.
Eu acho Não que é? os municípios tinham muito medo de perder completamente o controle, né, da sua arrecadação, né? Embora no total da carga tributária, né, o imposto tipicamente municipal, que é o ISS, ele representa uma percentagem muito pequena. Hoje, o grosso da carga tributária brasileira, né, está em cima realmente desses impostos sobre o consumo. O IPI, o ICMS, o PIS, COFINS, que então teriam que realmente ser o alvo imediato. Nesse ponto também eu achei que foi uma boa estratégia. Depois disso aí, depois de passado isso, temos que ir para a questão do imposto sobre a renda e patrimônio, que ficou para um segundo momento. Esse segundo momento é que acaba sendo um perigo, né, Wagner? Exatamente. O professor tocou num ponto importante, você lembrou, Cabral. E aí a gente tem essa possibilidade desse momento que está indo para o Senado, paralelamente a gente possa estar discutindo. A outra vantagem que eu posso estar pontuando aqui é que agora a gente vai ter um benefício maior dos impostos no destino. Então, isso vai favorecer bastante. Somente os estados mais pobres, né? Exatamente. Que eram muito penalizados pela forma da cobrança de Exatamente. ICMS. Né? E a maneira que foi discutida entre os governadores dos estados mostrou que, vamos dizer, o ambiente está mais pacificado e todos estão vendo todas as possibilidades, porque eles querem ver o conjunto. O conjunto vai acabar beneficiando todos, certo? Essa é que é a questão principal, que todos têm essa visão. E aí a gente vai fazendo esses ajustes e melhorando o caminho para cada região do estado no momento dessa transição que a gente tem aí nesse período longo. Eu não entendi ainda como é que os estados que eram bastante beneficiados pela cobrança de ICMS na fonte, na origem, como São Paulo, por exemplo, serão compensados. Tem alguma fórmula compensatória para isso? Porque eles vão perder a arrecadação a princípio, né? Mas a princípio a gente tem essa possibilidade do fundo. E aí, dependendo de como vai ser essa parte de transição, a gente há um estudo que pode estar fazendo essa compensação. Por isso que a gente vai ter esse período longo para olhar o comportamento a partir do momento que está definido e aí a regra do jogo começam a ser executadas. Aí, mas, como eu lembrei, há a possibilidade de ter ajuste no meio do caminho. Como é um período longo, então a gente pode estar aperfeiçoando. E aí a gente tem a nossa parte de controle, de fiscalização, a parte digital vai contribuir bastante para a melhoria e a eficiência dessa parte de cobrança de impostos. Então a gente vai ter um controle, uma visão maior e mais detalhada do que como entra e como vai ser distribuído esses impostos. Eu tenho poucas dúvidas que quem está nos assistindo aqui, principalmente empresários, estão querendo saber mais sobre a questão desse IVA tupiniquim que inventaram aí, né? Porque hoje quem não paga, quem paga ICMS e ISS vai pagar outro imposto. Então a gente vai fazer uma rápida pausa e na volta vamos saber mais sobre a reforma tributária. Já já.